Oi, pessoal do Geek Pop News, aqui é a Yara, redatora do portal. E hoje a gente vai bater um papo com o Pedro, autor de A Figueira. Oi, Pedro, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Conta um pouquinho sobre você, sua jornada. Fala sobre como foi escrever A Figueira, um livro tão denso, tendo apenas 19 anos. Primeiro, eu que agradeço, Yara. Então, a minha jornada, ela sempre foi bem diversa, assim. Eu sempre gostei de escrever, mas passei por vários momentos na vida que não envolviam necessariamente a escrita. Tinha escola, faculdade, vestibular. Então, apesar de eu sempre ter gostado muito de escrever e sempre ter é, quisto ser um escritor, é, algumas vezes isso foi deixado de lado. Desde pequeno, eu gostava muito de escrever e já escrevia desde antes de aprender a escrever propriamente, que eu contava as histórias para minha avó e ela transcrevia. Mas chegou um momento em que eu decidi não. Então agora é hora de deixar isso um hábito constante e de transformar essa coisa que eu gosto num romance. Até porque a minha inspiração maior para escrever surgiu a partir do momento em que eu entendi que a partir das narrativas e das histórias que eu criava, eu podia transpassar ideias, filosofias, eu podia passar mensagens mais do que só contar enredos. E foi nesse momento que eu percebi que seria inevitável que eu escrevesse um monte. E o que te motivou a escrever essa trama específica de A Figueira? Então, na época que eu tava no terceirão, eu tava super atarefado, muitas coisas pra fazer, e precisava de uma válvula de escape, que começou a ser esse livro. E eu gostava de escutar música enquanto estudava e escutava muito a Amy Winehouse. E a Amy Winehouse, ela não teve um diagnóstico em vida, mas ela sempre é dita como uma possível portadora de borderline, que é um transtorno que eu abordo no meu livro. Daí, a partir disso, eu comecei a pensar em certas formas de ver o mundo. E haviam duas formas de ver o mundo que eu comecei a observar. Por exemplo, o corpo como a própria prisão, por exemplo, em relação aos traumas. Nós somos presos à nossa própria vida, então a incapacidade de sair de si é o que faz com que nós estejamos presos ao sofrimento. Mas ao mesmo tempo, nosso corpo é a nossa conexão com a realidade, a forma que a gente tem, inclusive, de deixar a mente de lado por um momento e se conectar com o mundo. Então, eu peguei duas personagens com questões psiquiátricas e psicológicas diferentes, coloquei as suas visões em contraponto dentro desse enredo, e a partir disso, tentei tirar os melhores frutos que eu podia. E essas duas personagens, elas enfrentam traumas ligados ao ambiente familiar. Você acredita que essa dinâmica familiar ainda é hoje um dos fatores mais determinantes para a saúde mental? Eu acho que a dinâmica familiar é um fator muito importante para a saúde mental, mas existe mais do que só ela. A saúde mental, ela vai ser influenciada por muitos fatores genéticos, por fatores alimentares, por fatores que até superam a nossa própria família, como o convívio fora de casa, o trabalho, as amizades. É, Ao mesmo tempo, os pais e mães e qualquer outra pessoa que esteja encarregada de cuidar de uma criança tem um papel muito grande sobre o desenvolvimento da personalidade e a forma que as pessoas vão desenvolver de lidar com os problemas. Então, nem sempre o ambiente familiar vai ser repleto de questões muito difíceis de serem resolvidas para uma pessoa. Às vezes os problemas estarão fora do âmbito familiar, mas em todos os casos, o âmbito familiar é o que vai determinar a sua capacidade de reagir, lidar e compreender aquilo que você vivencia durante a vida. É claro, a gente tem a capacidade de quebrar esses padrões, mas é isso que vai causar a primeira determinação. E como que foi o processo de criar essas duas personagens que são super intensas?
mas ao mesmo tempo estão ali contidas pela sociedade. No final das contas, quem não é super intenso e não está contido pela sociedade? Nesse sentido de estar contido pela sociedade e de possuir intensidade, talvez essa tenha sido a parte mais fácil. Até porque eu acredito que todas as pessoas são assim. E talvez se eu pensasse que as pessoas não são dotadas de intensidade, que não vivem essas próprias prisões, eu não conseguisse retratá-las. O grande desafio na hora de criar essas personagens foi sair de mim e me colocar no lugar de outra pessoa. Isso Isso fica mais difícil a partir do momento em que eu preciso fazer isso duas vezes, para me colocar na pele de duas personagens que não são é, parecidas em muitos aspectos. Elas são muito diferentes em suas visões de mundo. Isso é uma coisa muito difícil que eu ainda quero aprender a fazer de uma forma muito melhor ao longo dessa jornada de escrita. Mas esse foi o maior desafio. Em relação à intensidade, eu acho que colocando nosso coração naquilo que a gente faz, a intensidade é algo inevitável. Qual que é a principal mensagem que você espera passar com esse livro? A principal mensagem que eu espero passar é a capacidade de mudar o nosso ponto de vista. Porque é o seguinte, os traumas, as situações ruins, os problemas, eles vão existir. Eles não vão deixar de existir por nós sermos é, saudáveis mentalmente. Não. Ter saúde mental, ter maturidade emocional, ser terapeutizado não é sobre isso. É sobre encontrar outro ponto de vista em relação àquela mesma situação. Até porque muitas vezes a gente não consegue é, é, tratar os problemas, a gente só consegue tratar a nossa reação. Então, esse livro é sobre transformar a nossa mente, sabe? Você chegou a conviver com alguém que tenha questões parecidas ou a visitar um hospital assim similar? Então, é, conviver com proximidade, não. Com os transtornos que eu abordo, é, o borderline, não. Porque o borderline é um transtorno que é um pouco mais raro, eu não conhecia ninguém que tivesse. A depressão, e ok, talvez não seja claramente um diagnóstico dentro do livro, mas o livro contém muitos aspectos dela, é algo mais comum. Isso sim, eu convivi com várias pessoas que sofriam de depressão. Em relação a visitar um hospital psiquiátrico, infelizmente, na época eu não fiz uma visita a um hospital psiquiátrico. A minha fonte de pesquisa era mais psiquiatras que poderiam me contar sobre, psicólogos que também poderiam fornecer conhecimento e relatos de pessoas que publicavam coisas na internet. Então, por exemplo, se você for pesquisar no YouTube, você vai achar as pessoas contando as próprias experiências com os transtornos mentais e como é que elas lidaram com isso. Não, eu te pergunto porque eu passei por uma situação similar dentro da minha família. Eu cheguei a visitar um hospital para quase internar uma pessoa muito querida para mim. E quando eu comecei a ler seu livro, era como se eu estivesse dentro do lugar onde eu fui. Era como se eu estivesse revivendo aquilo tudo. A personagem, assim, me lembrou tudo que eu passei. Foi até um pouco difícil para eu conseguir dar continuidade para a leitura, porque me mexeu num lugar, assim, muito sensível, muito particular. Era realmente como se eu estivesse vivendo tudo de novo, sabe? Eu achei, assim, muito fiel. Por isso que me surgiu essa pergunta. É um livro muito bonito, cheio de gatilhos, muito difícil de ler, mas é tão bonito que me sensibilizou, me fez realmente lembrar dessa fase tão difícil, mas que graças a Deus passou. Enfim, tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queria dizer, compartilhar com seus leitores? Olha, eu sinto muito, Yara, que ele tenha despertado alguns gatilhos em você. Entendo que é difícil, a história é muito difícil, a história é muito complicada. Mas eu fico feliz que ele pôde encontrar o seu emocional, até porque o livro ele é pesado, mas como ele é sobre a transformação, ele atinge o emocional e ele consegue permitir, ou pelo menos esse era meu intuito, talvez uma nova visão. Sim. Então, eu fico feliz que ele tenha conseguido mexer com você
porque eu tenho certeza que à medida que você foi lendo, a gente vai criando uma nova esperança, um novo ponto de vista. É um livro muito bonito, assim, ele nem despertou gatilhos de uma forma negativa. Ele me trouxe um olhar diferente para uma situação que eu vivi e me fez enxergar que existiam outros caminhos diferentes do que o que aconteceu. Mesmo tendo o mesmo final, podendo ter o mesmo final. Realmente foi um livro que quando eu comecei a ler, eu falei, gente, parece que esse livro caiu no meu colo porque eu precisava ler, sabe? É realmente muito. Eu não sou muito de fazer isso em entrevistas, mas esse livro realmente mexeu muito comigo. É, é isso. Você tem alguma, Uhum. quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa para os seus leitores no geral, convidar o pessoal para te seguir, para ler o livro? Ah, sim, claro. Bom, convido todos a pesquisarem sobre A Figueira, que é meu livro. Ele está à venda na Amazon, também está à venda na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Batel aqui em Curitiba, por enquanto. Possivelmente vamos ter outros pontos de venda, mas no momento tem essas duas opções. É, e além disso, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista, pela oportunidade de poder difundir um pouco das minhas ideias. E eu convido todos a fazerem a leitura do livro, até porque eu acho que de toda a literatura a gente tem algo para aprender. É, então, é como eu escrevo, é como eu escrevo no começo do livro, uma das epígrafes do livro, que é: a todos aqueles que tiveram sua dor negligenciada, sugiro conhecer o sabor dos figos. E é isso que eu faço a todos vocês. Ai, e é lindo. Realmente leiam A Figueira, o livro é incrível. Muito obrigada mais uma vez, Pedro, por bater esse papo com a gente. Pessoal, sigam o canal, se inscrevam e leiam A Figueira.